Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula aqui. Eu irei estar dando continuidade do recheio que eu fiz de maracujá, certo? Quem não assistiu a aulinha do recheio de maracujá, corre lá e assiste. Eu prefiro dividir, pessoal, a aula em três etapas. Por exemplo, ensinando a fazer o recheio, uma aula. Outra aula ensinando a montar o bolo, que é o que eu irei estar passando para vocês agora. E na outra aula, a decoração. Ao invés de pegar em um vídeo só e juntar todos os conteúdos, porque fica muito grande o vídeo e nem todo mundo tem paciência de assistir e também fica muito grande, aí acaba cortando bastante muita explicação do conteúdo. Então eu prefiro fazer assim, porque só assim eu passo as dicas mais bem com calma para vocês. Aqui eu tenho um discozinho de isopor, onde eu irei estar me auxiliando para estar montando o bolo. As mãos já estão bem higienizadas, tá? Para que não venha nenhum mimimi, que eu sei que tem pessoas que gostam de... Ai, tá usando as mãos sem estar com a luva. Mas já estão bem higienizadas, certo? Para deixar bem claro. Aqui eu tô com a minha calda. É uma calda básica que eu uso para todos os bolos, certo? Eu caramelizo o açúcar, queimo ele como se fosse fazer uma calda de pudim. E depois eu coloco a água e deixo ali fervendo até aquele açúcar dissolver todo na água. Se você tiver cachaça, conhaque ou uísque, pode estar colocando uma colher de sopa na, no- na, na calda, certo? Fica muito gostoso. Também não interfere em questão de sabor. Mas antes vai ajudar na conservação da sua encomenda, tá? Por ter o álcool. Pronto, aqui eu estou com um disco de bolos, que eu já fatiei ele. Já fatiei, ó. É um bolo de 15 centímetros, já fatiei em várias camadas por igual. Aqui eu irei estar regando, tá? Pessoal, esse regadorzinho foi eu mesmo que fiz, tá? Eu comprei esse frasquinho no mercado. Provavelmente ele é de colocar macarrão. E com auxílio de um araminho bem fininho, eu furei aqui todinho, vários furinhos, pra tá fazendo o chuveirinho. Porque nem todo mundo consegue achar aquele chuveirinho já aí onde você mora. Um exemplo, tem que comprar pela internet ou em casas de confeitaria. Nem próximo de todo mundo tem casas de confeitaria. Então, fica aí uma diquinha. Você pode estar pegando algum vasilhamezinho assim, com a tampa lisa, e você mesmo perfura, esquentando no fogo o araminho e vai perfurando. Eu irei estar intercalando, tá? Aqui eu irei estar montando ele com brigadeiro meu amargo e o brigadeiro de maracujá. Coloquei uma manga de confeitar com um bico, mas se não tiver o bico, só coloca na manga de confeitar mesmo e corta em uma espessura, porque só assim fica todo por igual a camada, todas as camadas do seu bolo. E aqui você vai só preenchendo. Pronto, aqui já finalizei, tá vendo? Fica todo por igual a espessura do recheio. Eu venho com mais um disco de massa, coloco ele aqui com a minha caldinha, dou mais uma regada. Pessoal, não encharca, tá? Você molha para que ele fique úmido, mas não ao ponto de encharcar. E principalmente se você for estar utilizando esse bolo para tá decorando com pasta, chantilly, que vá coberturas em cima, certo? Como pesa a cobertura, então é ideal que não fique muito molhado. Agora eu vou vir com o brigadeiro de maracujá. Como eu falei, eu vou intercalar uma camada de brigadeiro meio amargo e uma camada de brigadeiro de maracujá. Ó, pessoal, tá vendo que é importante você utilizar um saco de confeitar?
porque fica todo por igual. A sua camada de recheio não vai ficar aquela desproporção quando você cortar a sua fatia, tipo, uma camada de recheio mais grossa, outra camada mais fina. Vai ficar todas as camadas por iguais, igual os discos de massas que estão cortados, tá? Agora eu venho com mais um disco de massa. Rego novamente. Aí agora eu venho com o brigadeiro preto, sempre intercalando. Ó, agora eu venho com mais um disco. Aqui também, pessoal, fica muito gostoso se você quiser estar colocando algum crocante de castanha. Ou até um pralinê também, que eu até ensinei no vídeo do bolo de banana, certo? No vídeo do bolo de banana com farinha de rosca, eu tô lá explicando como você fazer um pralinê, que é super fácil. Fica muito gostoso aqui na camada do brigadeiro preto, você tá colocando um pouquinho de pralinê ou até um crocante de castanhas. Fica muito gostoso. Com a calda agora, eu rego novamente. Irei vir com o brigadeiro de maracujá. Eu venho agora com mais um disco de massa. É muito importante, pessoal, você montar os seus bolos assim, porque fica muito perfeito na hora de partir a sua fatia. Ela sai toda num padrão só. Massa, recheio e todos na mesma espessura. Não vai ficar aquela coisa desproporcional. Uma camada maior de recheio, uma camada de massa também mais grossa. Fica tudo num padrão só. Meu recheio acabou aqui na manga de confeitar, ele tá colocando aqui mais um pouco. Irei regar novamente. Aqui ele já está numa altura boa para você estar aí decorando, tá? É porque eu gosto mesmo de bolos altos e como tem toda essa quantidade de discos aqui cortado, eu tenho que estar utilizando eles, tá? Por isso que eu irei fazer com todos os discos que estão aqui. Mas essa altura aqui já está uma altura excelente para você tá fazendo aí. Agora eu venho com o meu último disco de massa. Irei dar uma molhadinha nele para poder estar aplicando. Ó, molho na parte inferior, que vai ficar virada para dentro. Irei molhar agora na parte superior. Agora com o auxílio, pessoal. Esses saquinhos aqui são aqueles saquinhos de supermercado, tá? Que a gente pega para colocar frutas, verduras. Aí você só faz abrindo ele assim, ó. Pra abraçando o seu bolo aqui. Porque eu irei passando um acetato. Como ele irá ficar na geladeira prensando. Não prensando, ele irá ficar descansando por 24 horas, tá? Todos os meus bolos eu faço assim. Eu monto um dia anterior e só utilizo no dia seguinte. Pronto.
Aqui eu abraço o meu plástico só pra... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque a calda escorre e acaba ficando molhadeira na nossa bancada. Sim, é como eu falei, aqui eu passo o plástico só pra não tá grudando o recheio no meu acetato. Pra que na hora que eu vá estar tirando a minha tira de acetato, não vá estar me dificultando, tá? Pronto. Aqui eu só irei estar, ó, abraçando o meu bolo com o acetato. Pode ser a fórmica também. A fórmica, ela é bem mais grossa e dá mais estrutura. Aí eu irei estar pegando um pedaço de fita para estar prendendo o meu acetato. Certifica que tá bem agarrado nele, tá, pessoal? O acetato tem que ficar total preso. Até porque ele irá ficar 24 horas na geladeira. Ó. Aqui eu prendi um embaixo e um em cima. E irei estar vedando com um filme plástico. Esse bolo irá ficar na geladeira, como eu falei, por 24 horas. E quando eu for decorar, eu retiro ele da geladeira por mais ou menos meia hora antes, para ele estar voltando para a temperatura ambiente, tá? E até porque se você for utilizar ganache, tem que tirar com bastante antecedência, porque se você for aplicar o ganache nele, tirando diretamente da geladeira e já aplicando o ganache, ele acaba rachando, porque irá estar soltando todo o suor dele de descongelamento e acaba rachando o nosso ganache. E a gente já não quer isso jamais. Então, tira meia hora antes da geladeira para poder estar aplicando a sua decoração. É isso, pessoal. Mais uma aulinha aqui bem rápida para vocês, com algumas dicasinhas. E passando isso só para ensinar você a estar montando um bolo corretamente, num padrão todo certinho. Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal. E na próxima aula eu irei estar utilizando esse bolo aqui com uma decoração lindíssima para vocês.